Graças a Deus. Boa noite. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai. Eu peço que o Senhor Espírito Santo venha iluminar os nossos entendimentos para com a Tua Palavra. Porque se o Senhor não abrir o nosso entendimento, como poderemos entendê-lo? E se não posso, ou se não podemos entendê-lo, como ouvir a Tua voz? Como obedecer a Tua voz? O Senhor é Espírito, e nós somos carne. Só o Senhor Espírito Santo pode dirigir os nossos pensamentos de acordo com a Tua vontade, para que o Teu nome seja gloriosamente santificado em nossas vidas. Portanto, eu peço que o Senhor venha conduzir o entendimento de cada um, para que ninguém saia daqui da forma como entrou. Tem que haver um antes e um depois. Tem que haver uma diferença entre aqueles que te invocam o Teu nome, o Teu santo nome, daqueles que blasfemam o Teu santo nome. Então, meu Pai, ensina-nos, orienta-nos, para que possamos também orientar o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Nós vamos continuar trabalhando com o tema de santificação do nome de Deus. Quando Jesus ensina a orar, Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Só quem é filho entra na presença de Deus e o chama de Pai. Pai. Qualquer hora do dia, da noite, qualquer que seja a situação, onde quer que o filho, a filha, estiver e invocar o nome do Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus está ali para ouvi-la. Mas, quando Ele fala, santificado seja o Teu nome, o que significa santificar o nome de Deus? O que significa santificar o nome do seu Pai? Ou melhor, quando você que teve pai, presente, e que criou você, sua mãe também, então, o que você aprendeu? O que nós aprendemos com eles, com os nossos pais? A primeira coisa que nós aprendemos com eles é obedecer a sua palavra. Então, quando o papai falava com a gente, ele não precisava falar duas vezes, porque a gente sabia que se não atendesse, a gente ia apanhar. E eu tinha um temor enorme para com o papai, porque ele era muito duro. Então, aprendi a ter temor com o meu pai, que se não atendesse, a gente ia apanhar. Ele não falava duas vezes, só falava uma vez. Então, quando nós fazemos uma comparação dos nossos pais com o nome do nosso eterno Pai, com nossos pais,
O que os nossos pais cobram de nós? Respeito, é ou não é? Honra, obediência, sim ou não? Eles aceitam mentira da nossa parte? Não, de jeito nenhum. Com respeito ao meu pai, ele dizia assim: eu perdoo um ladrão, mas não perdoo um mentiroso. Papai odiava a mentira. Odiava a mentira. Perdoa um bandido, um ladrão, mas não perdoa o mentiroso. Então, imagine o nosso eterno Pai, que é a verdade. Imagine, Deus que é a verdade. Jesus não disse, eu sou a verdade. Não é isso? O caminho, a verdade e a vida. Então, o que significa santificar o nome do nosso Pai? O que significa? Não é louvar. Ó Jesus, eu te louvo e te agradeço. Não. Eu louvo o teu nome. Isso não é santificar o nome do Pai. Ah, glória a Deus. Não é santificar. Cantar louvores a Jesus não é santificar. Santificar quer dizer separar. Santificação é separação. Quando nós santificamos o nome do nosso Pai, nós honramos o nosso Pai com as nossas atitudes, com a verdade, com o caráter ilibado. Então, quando uma pessoa se diz cristã, se diz seguidora do Senhor Jesus, se diz filha de Deus, mas anda com mentira para outras pessoas, ela está, no fundo, blasfemando, ofendendo Deus, quando ela fala mentira para outra pessoa. Por quê? Ela não diz que é filha? Então, o filho, a filha, por onde quer que vá, é a expressão máxima de seu pai e de sua mãe, sim ou não? É ou não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Eu crio, por exemplo, uma garrafa. Suponhamos que você criou uma garrafa, ou qualquer outra coisa, você criou. Sua inteligência, sua sabedoria, te deu capacidade para criar uma coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, os autores, os cantores, eles criam músicas e letras. É ou não é? O que acontece? Por onde quer que a pessoa, ou que aquela letra, aquela música for cantada, o nome dele estará estará assinando aquela criação. É ou não é? Está entendendo? Sim ou não? Então, quem me trouxe ao mundo? Por exemplo, meu pai e minha mãe. Então, por onde quer que eu for, eu carrego o nome deles. Eu carrego o nome da mamãe e eu carrego o nome do papai. Por onde quer que eu for, eu carrego o nome deles. Quando você nasce de Deus, nasce da água, do Espírito Santo, você recebe um nome novo. Você não conhece o seu nome, nem eu, o novo nome, porque esse nome novo é registrado no livro da vida. Assim como quando nós nascemos, aqui no cartório se registra o nosso nome, não é assim? O nosso nome junto com o nome da nossa mãe e do nosso pai, não é assim? Então, onde quer que nós formos neste mundo, os nossos pais podem ter morrido, mas não importa, onde quer
que nós carregamos a assinatura dos nossos pais. Que quer dizer, se eu faço uma coisa certa, louvável, que engrandece o nome do papai e da mamãe, então todo mundo vai saber, olha, aquele rapaz é filho de fulana, é filho de Beltrano, não é assim? Sim ou não? Quando a pessoa faz sucesso, então os pais aparecem. E quando a pessoa faz envergonhar o nome dos pais, ela vai querer aparecer, os pais vão querer aparecer? Não, vão se esconder. Por quê? Porque envergonhou meu nome. Você gostaria de envergonhar o nome do seu pai ou da sua mãe? Você gostaria disso? Você teria prazer nisso? Eu sei que tem filhos, há filhos que foram largados pelos pais, etc. Mas eu estou falando de uma família bem constituída, uma família que os pais tiveram presente. Então, essa pessoa, esses filhos, vão querer envergonhar o nome do seu pai e de sua mãe? Pois é assim com Deus. Quando Jesus nos ensina a orar ao Pai Nosso, a primeira coisa que ele fala que ele pede é o seguinte, ele ensina-nos a pedir é o quê? Santificado seja o teu nome. Como santificado? Onde quer que eu vá, o teu nome seja santificado através da minha vida. Se você ora ao Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aonde? Em quem? Você que orou. Você que é filha. Você é filho. Você orou, Pai Nosso que estás no céu. Não é assim? Está claro para você? Então, tudo que nós criamos, que inventamos, tem o nosso nome, tem a nossa assinatura. E por onde quer que aquelas coisas vão ser vendidas, espalhadas pelo mundo inteiro, então o nosso nome vai estar lá, o nome do Criador vai estar lá. Você, o seu nome como Criador daquela música, daquela peça, daquele objeto, daquela pintura, daquele quadro, seu nome vai estar lá. Não é isso que acontece com os antigos pintores, Picasso e outros tantos, não é isso? Você quer ver quem pintou a Madonna, a quem? Mona Lisa. Aí, eu quero ver. Puxa, quero ver. Tem gente que sai lá dos cafundés do Judas, sabe onde é? Do outro lado do mundo, do lado avesso do mundo, para ir na França para ver lá em Paris a fisionomia da dita cuja, Mona Lisa. Sim ou não? E quem pintou a Mona Lisa? Não é assim? Então, quando a pessoa vai lá e vê aquela pintura da Mona Lisa, poxa, esse cara é realmente bom. Olha, ele pintou, olha só o sorriso dela, bem transparente, bem puro. Então, as pessoas começam a santificar a Mona Lisa, que quer dizer separar a Mona Lisa como algo especial entre todas as demais pinturas que tem ali no museu. É ou não é? Deus quer ser santificado na sua vida. E se você ora, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em quê? Em quê? Santificado o nome dele aonde? Em nós. Em você. E se você, nós todos, não santificamos o nome de Deus, nós então o profanamos. Quer dizer, nós o envergonhamos. Nós o
desprezamos, porque não estamos atendendo à vontade dele, que é ser santificado na nossa vida. Está claro isso para vocês? Ou não está? Então veja que santificar não é você estar na igreja todo dia, rezando, orando, fazendo promessas. Não, santificar é uma conduta que você toma em relação a quem? Ao mundo? Não, mas a Deus. Mas o mundo vê Deus em você quando você santifica o nome dele na sua vida. Isso é extremamente importante para você, para todos nós. Porque muitas pessoas são chamadas, mas poucas são escolhidas. Poucas vão passar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Poucas pessoas. Mas as poucas que vão entrar, que vão passar, essas foi porque santificaram o nome do Senhor Jesus. Então, presta atenção nessa folha, né? O texto que nós vamos meditar é justamente sobre isso. Todos têm a folha? Ué, não foi dado não? O que houve? Ah, meu Pai do céu. Hein? Sim, vai colocar no LED então. Bom, então depois você recebe, por favor. Agora vamos ler o que está escrito aqui no LED. Vamos acompanhar o texto aí no LED. Por favor, coloque então. Olha só. Deus, por favor, presta atenção. Ficar até mais perto de vocês, para que vocês não fiquem cochilando aí não. Se quiser cochilar, cuidado. Hein? Olha só, presta atenção. Presta atenção. Deus, Ele fala isso que nós falamos com respeito ao seu povo, o povo de Israel. O que era o povo de Israel? O povo de Israel era escravo. O povo de Israel, o salário dele era a comida que ele comia para ficar de pé. Mais nada. Ele era escravo. Foram os escravos hebreus que construíram o Egito, o grande Egito naquela altura, que era um país muito avançado, tecnologia, ciência, enfim, era muito avançado para a sua época. Então, quem eram os egípcios? Os egípcios eram os que oprimiam o povo de Israel. O povo de Israel era só escravo, não tinha direito a nada. Pensa bem, nós também estávamos no Egito, na escravidão. Um dia fomos libertos por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? Sim ou não? Você foi curado, você foi liberto, alguma coisa gloriosa aconteceu na sua vida por causa do nome do Senhor, o Senhor Jesus. Mas naquele tempo, eles não conheciam o nome de Deus. Eles só chamavam Deus por Senhor, ou El Shaddai. E Deus o tirou aquele pessoal, supõe-se 3 milhões de pessoas, daquela situação de escravo,
o libertou da escravidão, mas antes de libertar da escravidão, Deus derramou quantas pragas no Egito? 10 pragas. Quer dizer, mostrou para Faraó que ele, Deus, era o Senhor, era o Criador. Ele é o Senhor, é Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Não há nada que é impossível para ele. E Deus mostrou o poder dele para os egípcios, como também para o seu povo. E o tirou da terra da escravidão e o levou pelo deserto, passou no meio do mar vermelho, com aqueles 3 milhões de pessoas, e tinham velhos, senhores, idosos, crianças, mulheres grávidas. Imagine 3 milhões de pessoas caminhando todo mundo junto, no meio do deserto. Imagine só nós aqui, andando no meio do deserto. Imagine você andando no meio do deserto sozinho, só dirigido por Deus. Assim foi o povo de Israel. Ele tirou Israel de lá e o levou para a terra prometida, a terra da promessa, a terra que ele havia prometido para Abraão, para Isaac, para Israel, a terra que ele prometeu para os pais daquele povo escravo. E Deus fez tudo isso. Deus foi glorioso, magnífico. Diz o texto sagrado que as sandálias dos pés não se gastaram. Não houve falta d'água no meio do deserto. Não houve falta de carne. Não houve falta de pão. Não houve falta de nada, porque Deus os guiava no meio do deserto. E os inimigos não podiam tocar naquele povo. Quando se anda no deserto, não sei se é deserto não, até mesmo na rua aqui, na rua Brasil, São Paulo, Rio, aqui, todo mundo, você está sujeito a ser o quê? Assaltado. Sim ou não? Sim ou não? Pois é. Imagine no meio do deserto que só tem bandidos esperando suas presas. Deus, através do deserto, levou o povo por 40 anos até a terra prometida. E Deus depois o levou até a beira do rio Jordão. Novamente Deus fez as águas do rio Jordão pararem e o povo passou a pé enxuto, segunda vez. À noite, uma coluna de fogo dirigia o povo pelo deserto. Durante o dia, aquela coluna de fogo se transformava em coluna de fumaça. O povo via e seguia aquela fumaça durante o dia, e à noite aquele fogo, que é o Espírito Santo. Isso continua acontecendo hoje. Amém, pessoal? Continua acontecendo. Nós não vemos Deus, eles viram o Espírito de Deus na coluna de fogo, na coluna de fumaça. Nós não vimos nada, mas nós cremos. Nós cremos. É a crença que nós temos, essa crença que você acredita nisso? Você acredita mesmo? Pois bem, é Deus que coloca essa fé dentro de você. Essa fé não vem porque é a igreja, não, nem o bispo, nada disso. Essa fé não vem porque você estudou muito, não. Essa fé vem porque o Espírito Santo escolheu você. Ele escolheu você para ser filho dele, para que o seu santo nome seja santificado na sua vida. E Deus fez o mesmo com o povo de Israel. Por isso nós vamos entender agora, quando ele diz assim, ele está falando para Israel:
mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Quer dizer, Deus ama, preza o seu santíssimo nome. Amém? O nome dele não era pronunciado. O povo de Israel não conheceu o nome de Deus, mas nós conhecemos o nome de Deus. O nome de Deus só veio ser revelado quando Jesus veio ao mundo, quando o Espírito Santo envolveu Maria e gerou nela o menino Jesus. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, é o nome de Deus. Então, quando você fala em nome do Senhor Jesus, é em nome de Deus. Então, se você usa o nome de Deus para alcançar os seus benefícios, as bênçãos, para alcançar favores de Deus sem pagar nada, você tem que ter a hombridade de santificar o nome dele. Você tem que ter a obrigação de honrar o nome dele. Porque você usou o nome dele e tem usado o nome dele. Nós todos temos usado o nome dele. É ou não é? E ai de nós se não fosse o nome de Jesus. Por isso ele disse, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Não é porque você merece, nem eu não. Quando você recebe bênção aqui, quando nós recebemos bênçãos aqui na igreja, não é por causa do nosso mérito, não. É por causa do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa reverência, esse temor, esse respeito, essa obediência para com a palavra dele e o respeito para com o nome dele, isso tem que ser 24 horas por dia. Só em pensar, você já tem que, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Amém? Só em pensar o nome dele. Não é o nome de João, nem o nome de Maria, nem de Antônio. Não é o nome de um profeta. Não, é o nome do Filho de Deus. Porque em nome do Filho, você chega ao Pai. Se não for o Filho, você não chega ao Pai. É como uma pessoa que vem em nome do seu filho falar com você. Você vai dizer não para essa pessoa? Hein? Você vai fechar a porta para ela? Não. Você vai respeitar. Não, é o meu filho. Você vai atender aquela pessoa porque é o seu filho. Ela veio no nome do seu filho, não é assim? Agora, se seu filho não presta, vai ser outros 500. Hein? Mas, olha só o que Deus fala. Eu os poupei, tratando-se de quem? De quem? Povo de Israel. Que é um tipo do povo de Deus hoje. Que é um tipo de você, de mim, de todos nós. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Amor do meu santo nome. Por causa do meu santo. Deus ama o seu santo nome. E ele diz, eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios para onde foi. Muito bem. Quem é a casa de Israel hoje? Quem é a casa de Israel hoje? Somos nós. Quem são os gentios hoje? Quem são os gentios? Os gentios são aqueles que não creem no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para os judeus, gentio são aqueles que não creem no Deus deles. Que na realidade é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, mas cujo nome eles não conhecem. Eles chamam-no de Elohim, mas não conhecem o nome. Eles não reconhecem o nome de Jesus. Eles odeiam o nome de Jesus. Eles odeiam a cruz. Os judeus odeiam a cruz.
A cruz para eles é maldição, sinal de maldição. O nome de Deus para eles não tem nada de Jesus. Eles acham que nós somos loucos, fanáticos, estúpidos, ignorantes. Mas eles carregam aquela arrogância aquele orgulho, nós somos filhos de Abraão, de Isaac, de Israel. Filhos de nada, são filhos de coisa nenhuma. Eles são filhos do homem, mas nós somos filhos de quem? De Deus. Amém? Deus chamou Abraão para gerar um povo, uma nação, para que através dessa nação viesse enviar o filho dele, Jesus. Então ele teve que criar uma nação santa, pura, para que pudesse trazer o filho dele a esse mundo. E dentre essa nação, ele tinha que escolher uma pessoa que fosse pura, santíssima. E foi o caso de Maria. Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você, por todos nós, para que nós pudéssemos ou possamos entrar na presença de Deus qualquer hora do dia, da noite, em qualquer que seja o lugar. Amém? Está entendendo? Então ele continua falando lá. Ele disse: mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre os gentios. Profanou entre os gentios. O que é profanar? Profanar é o contrário de santificar. Quando você santifica, você não profana. Mas quando você profana, você não santifica. Das duas, uma, ou nós profanamos, ou nós santificamos o nome do Senhor. Depende do quê? Depende de quê? Depende de quê? Não ouvi. Depende de quê? Eu falei. Da conduta. Da conduta. Lembra que eu falei do filho? A conduta do filho honra ou profana o nome do seu pai? É ou não é? Você honra ou desonra ou profana o nome do seu pai e da sua mãe? Seu filho honra ou desonra o seu nome? É assim ou não é? Se não honra, profana. Se não profana, honra. Amém, pessoal? Então ele diz: por favor, meu filho, deixa lá. Custa nada. Custa você deixar o texto aí até eu falar para tirar? Vamos lá, próximo. O povo de Israel profanou entre os gentios. Para onde foi? O que quer dizer? Os gentios eram contrários ao povo de Israel, especialmente no que diz respeito à fé. Porque eles tinham seus deuses de pau, de pedra, de metal. Eles adoravam ídolos. Eles tinham toda a sorte, como tem hoje, uma variedade de deuses que não acabava mais. Deus para qualquer coisa. Como existe hoje, né? Tem o Deus da dor de cabeça, né? Senhor não. Eu não vou falar o nome. Senão os idólatras vão se revoltar contra a gente. Não é? Mas o Deus disso, o Deus daquilo outro, etc. Eles tinham esses deuses. Esses eram gentios. E o que os filhos de Deus, ou o povo de Deus, os filhos de Israel, faziam ou fizeram?
Eles tinham conhecimento do Deus vivo, mas eles se comportavam pior do que os filhos das trevas, os pagãos. Então Deus foi insultado pelos gentios, pelos pagãos. Quer dizer, os inimigos de Deus o insultavam por causa dos filhos de Israel, que davam péssimos testemunhos diante de si. Foi por isso que o bispo falou na semana passada que Deus, está escrito lá em Isaías, capítulo 52, versículo 5, que diz que o meu nome é, aliás, os gentios. Bota lá, meu filho, por favor. 52, Isaías 52. Olha só. E agora, que tenho eu que fazer aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele, sobre o meu povo, dão uivos de alegria, gritos de alegria, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Olha só que responsabilidade você e eu, nós temos para com o nome do Senhor. Então você vem na igreja, por exemplo, você recebe uma bênção, sua vida é transformada, você constitui família, você é uma pessoa que tem sucesso, você vai bem, você é de saúde, você está perfeita. Tudo isso foi Jesus que fez. Aí você sai daqui, aí vai para o meio dos ímpios e começa a beber e fazer e falar palavrões. E aqueles ímpios sabem que você havia entre aspas, se convertido. Então, quando eles veem você, que era convertido, se diz convertido, que se diz cristão, vendo você bebendo, falando palavrões e etc, e fazendo besteira, e traindo a mulher, ou traindo o marido, ou fazendo o que não presta, o que esses inimigos do Evangelho, inimigos de Deus, vão fazer? Eles vão dar gritos de alegria, porque os supostos filhos de Deus estão desonrando o seu Pai. E é o que Deus fala. E o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. E blasfemado quer dizer insultado, envergonhado, humilhado o dia todo pelos filhos das trevas. Por causa daquela pessoa ou daquelas pessoas que diziam ser de Deus, mas têm um comportamento contrário à ética, à palavra da verdade, ao caráter. Então envergonhe o nome de Deus. Por exemplo, imagine você, é um exemplo bacana que eu vou dar para vocês, que dá para você imaginar. Imagine eu, prego o Evangelho há quantos anos? Quantos anos nós vimos pregando o Evangelho? Aqui, por esse mundo afora. Imagine se todo mundo me considera, o Bispo Macedo é um homem de Deus, é um homem de fé, é ou não é? Imagine se eu vou para um determinado lugar e fico a usar o meu corpo, a minha vida, para me misturar com pessoas que não temem ao Senhor, que insultam, falam, debocham do nome de Jesus, xingam o nome de Jesus. É ou não é? Imagine se eu sento à mesa com pessoas mau caráter, pessoas endemoniadas, e eu fico bebendo. O que eu estarei fazendo com o nome de Deus? Blasfemando, envergonhando o nome de Deus. Envergonhando.
Então é isso que acontece, que tem acontecido muito nos dias atuais. Quantos pastores e esposas de pastores, bispos, líderes religiosos, líderes de igreja evangélica, às vezes até se matam, quer dizer, envergonhando o nome de Deus. Porque os ímpios, os gentios vão dizer, poxa, cadê o Deus dele aí? Ó? Pregava, falava de Jesus, olha, se matou, olha aí. Quer dizer, o nome de Deus é blasfemado, é insultado, é envergonhado por causa do mau comportamento daqueles que um dia experimentaram o poder de Deus. E presta atenção, presta muita atenção. Jesus fala que no dia do juízo, aqueles que viram o poder de Deus, que experimentaram o poder de Deus, mas deixaram de lado e seguiram o caminho do mal, ele disse que haverá mais rigor no julgamento desses do que aqueles que nunca conheceram Deus, que vivem no pecado e fazem tudo que não presta. Ele fala sobre isso. Amém, pessoal? Amém. Quer dizer, você, eu, todos nós, se nós começarmos a cuspir no prato que comemos, vocês costumam usar esse termo? Então você já sabe. Se nós cuspirmos no prato que comemos, no dia do juízo haverá mais rigor para com os nossos, o julgamento nosso, do que para os incrédulos que nunca conheceram Jesus, que nunca tiveram na casa de Deus. Isso é muito forte. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Então Deus fala, voltamos agora ao texto que nós estávamos lendo, por favor. Ele diz assim, portanto, dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Muito bem. O que ele diz? Não é por respeito a vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, ou santíssimo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Profanaste. Então, vamos entender. Blasfemar, profanar, insultar, humilhar, amaldiçoar, é o que significa blasfemar contra Deus. E o oposto de blasfemar é o quê? Santificar, que significa honrar, que significa respeitar, venerar o nome do Senhor Deus. Amém? E quer você queira, creia ou não, é assim. Ou você profana o nome de Deus, ou você santifica o nome de Deus. E não tem esse jeito, durante a semana eu profano o nome de Deus, mas domingo eu santifico o nome de Deus. Não existe isso. Você profana o nome de Deus sempre, ou você santifica o nome de Deus sempre. E para que nós possamos santificar o nome de Deus sempre, só quando se tem
o selo, o batismo com o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos conduzir à santificação do nome dele. Ele nos dá direção, ele nos inspira, ele nos orienta, ele nos fortalece, ele nos exorta, ele faz tudo o que tem que fazer para que nós não venhamos blasfemar o seu santo nome. Amém, pessoal? É impossível uma pessoa manter-se salvo se ela não tiver o Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas vêm aqui na frente. Quem quer entregar a vida para Jesus? Todo mundo vem aqui na frente e entrega a vida para Jesus. E umas pessoas choram, outras ficam alegres, etc. Mas isso não significa nada se, quando ela sair daqui, ela voltar a viver a mesma vida que vinha vivendo no erro, no pecado. Entendeu? Não adianta nem ela vir aqui na frente. Se ela pretende, se ela tenciona, ao sair daqui, se encontrar lá com os amantes, e etc, e etc, e etc. E aquilo tudo que você já sabe. Então Deus fala, não é por vossa causa que eu faço isso, mas eu faço por causa do meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Foi o que Israel fez. Israel era o povo escolhido de Deus. Ele era escolhido. Esse povo foi dirigido até a terra santa, prometida. Mas, quando ele chegou na terra prometida, ele se misturou com o povo profano, o povo que era pagão, e ele se tornou também pagão e profano, até hoje. Por que Israel está pagando um preço alto por conta desses problemas lá? É por causa de Israel ter virado as costas para Deus. Só isso. Nada mais do que isso. Se tivesse em Israel um só homem de Israel, que dobrasse os seus joelhos e falasse: ó meu Deus, pelas tuas promessas para com nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, teu juramento, dá fim a todo esse problema que nós estamos enfrentando. Nós estamos perdendo nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nós estamos perdendo tudo por causa dessa maldição de guerras e mais guerras e revoluções. Nós não temos tido paz. Se essa pessoa faz esta oração sincera, Deus ouve a oração deles e acaba com aquela droga de guerra que tem lá. Entendeu, né? A mesma coisa com você. Se você sinceramente se volta para Deus e diz: ó meu Deus, eu errei, eu falhei, eu tenho vivido uma vida errada, eu pensei que eu podia fazer isso, fazer aquilo, mas olha, minha vida é um desastre, eu errei, mas eu estou aqui para me entregar para Ti. Tem misericórdia de mim, me perdoe, eu errei, eu confesso, eu errei, eu não queria admitir não, mas eu errei e eu quero me consertar contigo. Se o Senhor me aceita, me perdoe, Ele aceita você. Amém, pessoal? E se isso está se passar com você e você quer se voltar para Ele, você viveu um tempo bom na lua de mel com Deus, mas depois você saiu e foi viver a vida, queria gozar a vida e se arrebentou, e hoje você está aí toda quebrado, mas você quer recompor? Vem aqui na frente para falar com Deus, se você quiser, em nome do Senhor Jesus. Você entendeu o espírito da fé, você entendeu o que Deus quer, né, de nós, muito mais do que oferta.
Muito mais do que os dízimos e ofertas, Deus quer que você faça dele o primeiro na sua vida, que você santifique o nome dele, onde quer que você for, em casa, no trabalho. Se você é marido de Deus, você vai ser uma pessoa correta com a sua esposa. E se você é uma mulher de Deus, você vai ser uma mulher de Deus para ajudar o seu marido, para compreender, enfim, para perdoar, enfim, para se manter unidos num só espírito, numa só fé. Amém? Mas vocês vão viver aquela vida que vai santificar o nome dele para os vizinhos. Quando olharem para você e o seu marido, olha, difícil ver um casal hoje em dia, sim ou não? Sim ou não? É difícil. Mas quando você vive uma vida de santificação para com o Senhor, você tem paz. E ninguém tira essa paz de dentro de você. Pode o mundo estar desabando ao seu redor, mas você tem paz, porque Deus é contigo. A paz é um sinal de Deus dentro da gente. E se não há paz, é porque há pecado, há corrupção, há blasfêmia, há profanação. É isso aí. Mas graças a Deus que Deus nos tem dado o altar para que a gente possa se consertar com Ele, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus.